Muito boa noite, meu povo. Boa noite. Tô Boa gostando de noite. ver, galera Boa bem noite. pontual. Vou dar aí mais 2 minutinhos, 3 minutinhos para os atrasildos irem chegando. Estou adorando várias carinhas novas por aqui. Silvia, muito bem-vinda. Olha, eu achei que você não ia vir de novo, hein? Mas que bom te ter por aqui. É uma honra. E temos gente aí de vários estados, né? Tem gente diretamente da Bahia, gente do Ceará, gente do interior de São Paulo. Que legal. Todo mundo com um caderno e caneta na mão. Muito bom. Vou pedir para depois todos manterem os microfones desligados, tá? Abrir só quando forem falar. Quem quiser tirar dúvidas durante a aula, só clicar no botão aí de levantar a mãozinha. Todos estão me ouvindo bem e me vendo bem? Ok, muito bom. Mais 2 minutinhos aí para a galera ir chegando. Dona Ana, diretamente da Bahia. E aí, queridinha, como é que você tá? Estou ótima. Depois de 10 dias de mar, estou. Ai, que A bênção. garganta não tá muito boa, mas o corpo tá. Ah, que ótimo. E aí, tá muito calor na Bahia? Não, Conquista, você sabe, né? Conquista é temperamental, Ah, tá friozinho. Conquista nunca fica calor igual as outras cidades, não. Ela sempre é contra. aqui em São Paulo tá um calor. Não, aqui tá calor, mas não. Ontem eu tive em Jequié e Ave Maria, hoje de manhã saí doida. Chegou aqui um calorzinho ameno. Muito bom. Bom, bora lá, vamos começar para não atrasar. 5 minutinhos aí de tolerância para quem não chega no horário. Quero dar as boas-vindas para vocês, dizer que estou muito feliz com esse grupo, com essa turma. Iniciamos aí em 2026, que é a soma dos números da um ano 1, que é um ano que exige da gente muita energia de ação. E, segundo a numerologia, um estudo que um cara chamado Pitágoras fez, é um ano onde a gente precisa plantar muitas coisas, porque esse ano em específico é um ano que determina o que a gente vai colher para os próximos 8 anos, né? Então, a gente planta bastante para que a gente colha nos próximos 8 anos. Gosto muito de trazer diversos conhecimentos. Então, da parte da ciência, a gente tem esse cara chamado Pitágoras, e da parte bíblica, levando um pouco para a religião, a própria Bíblia nos traz um versículo que há tempo para todas as coisas. Há tempo de plantar e há tempo de colher. Então, este ano de 2026 é o ano de plantar. Valéria, eu vou pedir para você desligar o teu mic. Então, o que eu acho muito importante para um ano de plantação? Clareza. Clareza para que a gente direcione as nossas ações com mais assertividade. Mas não é só a clareza que vai fazer com que a gente tenha os resultados que a gente quer. A gente precisa, para além da clareza, ter ação. E a gente precisa entender de qual ponto de referência que nós temos que está vindo essa motivação para as nossas ações.
E para isso, para toda a base de todo produto meu, eu sempre trago essa tríade, que é a tríade do poder. Que, a princípio, em um momento na minha vida onde eu estava passando por uma transição de carreira, por uma transição de identidade, uma transição de vida mesmo, eu fui presenteada pela espiritualidade com essa clareza. Essa tríade do poder, que é a origem de tudo, me trouxe, e eu acho que todo mundo precisa dessa base, o processo que nós devemos seguir. Então, dentro do processo que eu vivi, eu não tinha clareza, minha cabeça estava muito bagunçada. Então, através de um versículo bíblico que diz que no princípio era o Verbo, e que o Verbo era Deus, e que sem ele nada do que foi feito se fez, pela língua portuguesa eu sei o que é o Verbo. Na Bíblia eu também sabia o que era o Verbo, mas eu senti que eu deveria jogar no Google qual que era o significado de verbo. E quando eu joguei no Google, deu que o verbo era ação, processo ou estado. Só que eu já estava ali, naquele meu dilema, quebrando uma crença que é instalada em nós desde a escola, que é assinalar a resposta correta. Então, a gente se apega a uma coisa e é como que se para a gente seguir essa coisa, a gente precisa excluir todas as outras. E nesse momento eu entendi que o verbo é ação, que nos faz passar por um processo que nos leva ao estado desejado. E que na construção do mundo, e aí eu gosto de trazer assim, se você acredita, perfeito. Se você não acredita na Bíblia, encare isso como uma metáfora. Então, Deus usou ali para construir o mundo o verbo. Precisou ter uma ação, precisou esperar o processo para que o mundo fosse feito. E para a construção do teu novo mundo, esse mundo que você quer viver, esse objetivo que te trouxe até esse desafio de 21 dias, você vai precisar dessa tríade. Então, vocês já tiveram ação, já estão aqui. Parabéns. Agora, nesses 21 dias, vocês vão precisar passar por um processo para chegar no estado desejado, no objetivo desejado. E aqui eu já quero dizer para vocês que é o seguinte: as pessoas não estão chegando nesse estado desejado, não é por falta de ação. As pessoas não estão chegando nesse estado desejado porque quando o processo começa a acontecer, as dificuldades começam a acontecer e as pessoas desistem. Por isso tem muita gente que tem ação, 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 mas não consegue ter nada, porque no processo desiste. E desiste porque não sabe o que vai acontecer. E aí aqui eu vou sempre afunilando muitas coisas. Ação. Nós precisamos do quê para ter ação? Do nosso corpo físico. Só que o nosso corpo físico, ele está inflamado. Ele está prejudicado por conta do que a gente come, do que a gente bebe e do que um sistema muito maior que nós impôs para nós, através não só da alimentação, mas dos produtos que a gente usa no nosso dia a dia. E aí a gente vai ver mais para frente o que são esses produtos. Então, para o primeiro pilar do verbo, dessa origem da tríade do poder, nós temos o corpo. Sem
ele está desinflamado, nada vai acontecer. E aí nós temos o segundo pilar dessa tríade do poder, que é o processo. E esse processo acontece nessa ferramenta chamada mente, chamada cérebro. E aqui eu já quero trazer uma coisa para que vocês fiquem bem curiosos sobre a nossa mente. Nós acreditamos que nós somos a nossa mente. Nós somos essas vozes que falam aqui. Tanto uma voz trazendo um moralismo, quanto uma voz que é muito bondosa. Só que essas duas vozes, elas foram construídas na nossa mente pelas vivências que nós fomos tendo a partir do desenrolar da nossa vida. Só que nós não somos nenhuma dessas vozes. E se você se confundir com essas duas vozes, você bloqueia o processo. Eu vou falar um pouquinho mais para frente, porque nós vamos cada vez mais desbloquear a terceira voz, que é o eu observador. Na Bíblia tem vigiai e orai. Mas se você vigia, quem que é o vigiado? Te garanto que não é o vizinho, te garanto que não é a outra pessoa. E são essas tuas duas vozes que são demonstradas em um desenho animado chamado Tom e Jerry. Tem o diabinho e tem o anjinho. Mas tem o diabinho e o anjinho, tem alguém de fora observando para ver para qual das duas vozes que ele vai dar ouvido. Ou seja, se tem uma pessoa de fora vendo para qual das vozes que vai dar ouvido, então você não é nem o anjinho e nem o diabinho. E dentro desse desafio dos 21 dias, nós vamos ativar fortemente essa terceira pessoa, que é o eu observador. E o pilar, que é o terceiro, mas que na verdade é o primeiro, é o pilar da espiritualidade. Por quê? Durante esses 21 dias, quem vai direcionar, quem vai conduzir vocês é a espiritualidade. Não sou eu. Eu estou aqui para ajudar você a reconhecer e acessar essa espiritualidade. Vocês, para quem não sonha, para quem não tem experiências durante a noite, vocês vão ver que durante esses 21 dias, os sonhos, as experiências durante a noite vão ser ativadas num nível bem potente. E aí depois eu vou explicar para vocês como vocês vão fazer para decodificar essas mensagens que o mundo espiritual está trazendo para vocês. Por quê? O mundo espiritual te dá direcionamento e clareza, te entrega uma mensagem. Com a tua mente, onde você tem a bagagem de conhecimento, você vai decodificar essa mensagem, porque a tua mente é a linha de produção. E aí você vai organizar, você vai ter clareza e com o teu corpo físico você vai agir. Você vai colocar em prática as coisas que você precisa para chegar no teu objetivo. Que daqui a pouco, no próximo slide, nós vamos escrever qual o objetivo que é esse. E o que eu preciso que você entenda e leve isso a partir de hoje para esses 21 dias. Nós não obtemos resultados fazendo força no mundo da ação. Todo resultado que a gente tem, positivo ou negativo, ou que a gente não tem, ele está sendo criado no mundo mental e no mundo espiritual. O mundo mental e o mundo espiritual é o mundo das causas. Ou seja, tudo que está acontecendo aqui no mundo físico
é por conta do mental e do espiritual. Enquanto não olharmos para esse alicerce, que é as crenças que a gente tem, a abertura que a gente se dá para conhecer coisas novas, para talvez, mesmo quando um assunto confronte algo que a gente acredita, a gente realmente se dispor a ouvir e não bloquear, não, e demonizar algo, é o que vai fazer a gente ter um resultado diferente no mundo da ação, no nosso corpo físico. Então, eu não sei qual que foi o objetivo que vocês colocaram na mente, que trouxeram vocês até esse desafio dos 21 dias. Financeiro, emocional, nível de relacionamento, saúde física, ou vários. Mas eu quero te dizer que só vai resolver aqui no campo físico o problema de relacionamento, o problema financeiro, o problema de saúde, quando a gente olhar para esses dois pilares de baixo. Mental, que é o processo onde tudo acontece, e o espiritual, que é o que dá forma para a nossa realidade. E para que a gente se direcione, nós, muitas das vezes, achamos que escrever é um ato bobo. Não, eu não preciso escrever, eu já tenho isso muito claro aqui na minha mente. Nós vamos fazer uma ativação do sistema SARA, mas não é a SARA que está aqui, não, tá? O sistema não é dela, não. É um sistema que está na nossa mente, que é o sistema ativador reticular ascendente. Nós vamos fazer uma ativação, que é uma atividade no específico, que vocês vão olhar para uma coisa, mesmo que vocês não queiram, vocês vão achar esse negócio. E é assim com os nossos objetivos, mas isso vai ser depois. Enquanto você escreve, você está ativando esse sistema que é um radar. E assim, para você que já conhece muito das coisas que eu estou falando aqui, eu faço um convite para que você entre com o seu copo vazio. Porque nós podemos ver a mesma coisa de camadas diferentes, em camadas mais profundas. Então, quando você escreve aqui, além do teu cérebro abrir novas trilhas neurais, você já está dando filtro para esse sistema. Começar a ativar e procurar as possibilidades que podem estar do teu lado, na tua cara, na tua frente, você não está conseguindo enxergar. Então, com caneta e papel na mão e muita intenção, quebrando qualquer objeção que você tenha sobre escrever. E o convite é aqui para que você haja o contrário dos sentimentos que vêm com objeção e dos pensamentos. Você escreva como é a tua vida de poder daqui 21 dias. De repente, você não tem muita energia, se sente sugado, sem motivação. Então, como que vai estar a tua vida daqui 21 dias depois desse desafio? Essa vai ser já o início da ativação de uma identidade de poder. Todos estão me ouvindo ou só a Laís que não? Laís, eu não sei se você está com fone de ouvido, mas tem um botãozinho que você tem que apertar aí para ativar o som. Você pode ou sair e entrar, ou você pode sair e colocar o fone, se tiver de fone, e entrar, que talvez já entre no automático. Ela não vai ouvir, né? Porque ela está sem som. Ô, cabeça. Se você já escreveu, coloque aí qual imagem que essa sua identidade de poder vai carregar.
Você que tem, ó, como consequência, a gente vai perder alguns quilos aqui no desafio, tá? Então, para quem entrou com foco em saúde corporal ou como algo voltado para a imagem, você pode colocar aí 5 quilos a menos, 6 quilos a menos. Você pode até imaginar e colocar a roupa que você vai estar, ou as pessoas que você vai estar. Qual imagem você vai ter depois desses 21 dias? Tem uma coisa que é assim, o GPS, ele só calcula a rota depois que você coloca o destino que você quer chegar. Então, nós estamos desenhando o destino para que o GPS, ou seja, o teu sistema SARA, Sistema Ativador Reticular Ascendente, calcule a rota, ou seja, te mostre os caminhos, as possibilidades. Depois de colocar qual a imagem, você vai colocar o motivo pelo qual vale a pena você despertar essa nova versão tua, essa identidade de poder. Qual é o motivo? Você quer se sentir em paz? Você quer se sentir empoderada, empoderado? Qual é o motivo? Isso é importante, gente, porque senão, principalmente na parte da ativação da energia do corpo físico, onde a gente vai ter que eliminar alguns alimentos, que depois eu vou passar para vocês, como parafraseando Joel J, você vai perder para uma batata frita. Você vai perder para uma colher de açúcar. Se o motivo não for maior, você vai se sentir fracassada, derrotada, derrotado. E aí, de novo, parafraseando Joel J, se você perder para uma batata frita, se você perder para um pedaço de bolo, se você perder para uma colher de açúcar, você ganha de quem? Ou de quê, pelo amor de Deus? Então, coloque aí com intenção. Qual que é o motivo? Para quem já colocou, agora você vai colocar 3 dores e limitações. Ou 3 dores e 3 limitações que você reconhece que estão te impedindo hoje de chegar no objetivo que você quer chegar. Três limitações, pensando em quem tem problema com comida. Ou dores. Ah, não consigo parar de comer doce, não consigo parar de comer refrigerante, não consigo acordar cedo, não consigo fazer uma leitura, ou sou muito explosiva, explosivo, sou muito reativo. Três dores e 3 limitações. Não consigo dizer não. Sou muito birrenta, muito birrento. Se eu estiver indo muito rápido, vocês me pontuam aí, tá? Abre o áudio e fala, vai devagar, mulher.
Para quem já escreveu 3 dores e 3 limitações, ou 3 dores e limitações, porque às vezes a gente tem dificuldade até de reconhecer as nossas limitações, as nossas dores. Você vai colocar aí, costumo me comparar e reclamar nos seguintes aspectos. Aí você coloca no que você costuma reclamar. Do que você costuma reclamar? No que você costuma se comparar? Esse 2026 promete. Hoje nossa aula vai ser um pouquinho mais um pouquinho mais, porque é uma aula de alinhamento, de expectativa, é uma aula onde a gente define os nossos objetivos e é uma aula onde eu vou trazer a base dos nossos 21 dias. Mas as próximas aulas já vão trazer um nível de conhecimento muito incrível. Já são mais dinâmicas. Para quem já escreveu, aí você vai escrever em quais áreas me faltam mentores. Aí você vai colocar na atividade física, falta um personal. Na parte alimentar, me falta uma nutricionista. Na parte espiritual, me falta um pai de santo, um pastor, um padre. Na parte psicológica, me falta um psicanalista, um psicólogo, um coach, um mentor. Em quais áreas você considera que te faltam mentores e por essa falta você não consegue executar o que você precisa executar com assertividade e clareza? E a última pergunta, mas não menos importante, é as sensações que você sente, os pensamentos que você tem em relação a não ter conseguido atingir os seus resultados ainda. Na minha mente, com 18 anos, eu já ia ter comprado a minha casa, já ia ter carro, já ia ter moto, porque com 30 anos eu queria me aposentar. E aí, com 25, quando eu passei pela transição de carreira, estava numa crise existencial. Até tinha comprado uma casa própria que está de aluguel. Tinha um carro que eu sonhava com os meus 18 anos, que era um Honda Civic. Mas naquele momento tinha acabado de passar o ponto da minha empresa e estava desempregada. Estava dependendo financeiramente da minha esposa, que aquilo para mim era um cúmulo do cúmulo, depender de alguém, porque eu comecei a trabalhar com 8 anos, e isso potencializou a minha crise existencial. Eu falei, tô ferrada. Eu me sentia um fracasso, eu tive sintomas depressivos de ter dias de não conseguir levantar da cama, porque eu sentia que, de fato, eu tinha fracassado na vida. Com 25 anos, quais que são as sensações que você sente? Quais são os pensamentos que você tem por não conseguir fazer ou não ter conseguido realizar o que você queria? Eu achava que eu não ia ser capaz, que já era tarde demais.
porque já tinham se passado 7 anos da meta que eu tinha estipulado para mim. Hoje eu dou risada quando eu penso. Quem for terminando de responder, me manda um joinha aqui, só para eu saber. Muito bom. Coloque intenção nessa escrita, porque vocês não têm noção do poder que a escrita tem. Tem uma psicóloga que eu vou falar dela, acho que na 5ª aula, doutora Gail Matthew, que diz que enquanto você tem os seus objetivos na sua mente, você tem apenas 10% de chance de realizar e concretizar. Mas quando você tira da mente e coloca no papel, esses 10% já aumenta para 25%. E quando você se compromete com uma pessoa, aumenta para 35%. Mas quando você se compromete com um grupo, como nós estamos comprometidos aqui, essa chance já aumenta para 50%. Então, é poderoso todos esses passos. E aqui eu quero dizer para vocês que a única missão que nós temos durante esse desafio de 21 dias é nos reconectar com a nossa essência. Com a nossa essência, por quê? Porque nós temos 2 identidades. Nós temos uma identidade humana e nós temos uma identidade de poder. Essa identidade humana, ela foi construída pela nossa família, pelas crenças que foram passadas de vó para mãe, de vô para pai, e que foram passadas para a gente. É construída pela sociedade em que nós estamos, pela cultura de onde nós estamos. Então, família, sociedade e cultura. E aí, essa identidade humana, ela nos coloca para corresponder expectativas. Porque dentro dessa identidade existe um mecanismo que é instalado em nós desde que a gente nasce, onde se torna uma necessidade básica, que é pertencer. Então, nós queremos pertencer à nossa família, ao grupo religioso, a todos os ambientes em que nós estamos inseridos. Então, às vezes, a gente acaba se anulando, acaba bloqueando o que a nossa identidade de poder pede de nós. Essa identidade de poder é o que a criança carrega até uma certa idade. E é o que, se não for muito bem administrado, a criança perde. E é o que muitos de nós perdemos, e conforme fomos nos desconectando dessa essência, fomos perdendo o nosso poder. E aí a gente sente uma frustração, um medo, um desânimo, não conseguimos realizar o que a gente precisa realizar, porque a gente tem uma dependência emocional por essa necessidade de pertencimento. Então, nós vamos ativar essa identidade. Por isso, quero dar as boas-vindas para vocês, agora já com um pouquinho mais de clareza sobre o que são as dores, as limitações, como você quer estar ao final desses 21 dias, porque aqui eu quero dizer para vocês que nós só temos um problema, que é essa desconexão dessa nossa identidade. E aqui quero explicar para vocês a estrutura que nós vamos percorrer durante esses 21 dias.
A tríade do poder, como eu já falei para vocês no início, corpo, mente e espiritualidade, mundo da ação do processo para que a gente chegue na nossa realidade desejada, é o que vai direcionar os nossos 21 dias. No corpo físico, que é o pilar da ação, o que nós vamos fazer? Prática de desintoxicação e desinflamação do nosso corpo para nos trazer vitalidade e energia. Sem a energia, a gente não consegue agir. O que nós vamos fazer? Um shot matinal, com aqueles ingredientes que eu passei para vocês. O limão, a pimenta, o gengibre. Uma coisa muito importante, quem aqui tiver problema de gastrite, H. pylori, me chame no PV, porque a gente precisa ajustar a quantidade. A quantidade de cada ingrediente eu vou passar para vocês num documento quando finalizar essa aula, ok? Para que vocês comecem amanhã em jejum, tomando esse shot. Ativação do nosso chakra base, que é responsável pelo nosso movimento. Então, depois desse shot, você vai ficar de 15 a 20 minutos sem comer. Só após esse tempo você vai se alimentar. Essas instruções vão estar no documento também, fiquem tranquilos. Outra coisa, a troca do sal. Por quê? O que a maioria das pessoas usam, salvo engano, só tem uma pessoa aqui que já faz uso do sal integral, que é a tia da Ingrid, Nádia, eu acho o nome. O sal que as pessoas estão acostumadas a usar não é sal, é um iodo, chamado de sal. Esse sal, ele não é benéfico para a nossa saúde. Ele, sim, é o que faz a sua pressão ir lá para a casa do chapéu. Então, não é bom para a nossa saúde. O sal que eu pedi para vocês comprarem, aquele em específico, porque tem um outro que eu também usava, que se chama sal integral de Mossoró, mas eles já mudaram, já está passando pelo refinamento e perdendo os minerais. Não é bom. Esse sal integral de Mossoró, em específico, que eu pedi para vocês comprarem, não ganho porcentagem, tá? Não sei nem quem é o dono da fábrica, já estou falando aqui para vocês que, olha lá, ó, ganha porcentagem. Não, nem... O que acontece? Ele não passa pelo refinamento que o outro passa. Então, esse sal, ele tem mais de 20 minerais benéficos para o nosso corpo. Nós teremos uma aula que eu vou falar do campo eletro, que manda informação, magnético, que puxa. O nosso corpo, ele é eletricidade. Esse sal, ele faz com que o nosso corpo inteiro se comunique através desses minerais. Então, nós vamos utilizar esse sal. Outra coisa, o vilãozinho das pessoas, açúcar. Nós vamos tirar açúcar e todo tipo de açúcar. Xilitol, adoçante, açúcar refinado, açúcar mascavo, zero. Zero açúcar, bolinho de cenoura com cobertura de chocolate, banoffee, tudo. Tudo de doce vamos tirar. O único doce que vamos consumir da fruta. Um mamãozinho, uma manga, um morango, um melão. Esses são os doces que nós iremos usar. O que pode ainda usar? Mel. Mas desde que seja um mel original, porque tem mel que vem de mercado que não é mel, que eles misturam lá com outras coisas, ele chega a ficar até mais cremosinho. O mel, ele chega a empedrar quando ele é original. E em pouca quantidade, tá?
Outra coisa, por que o açúcar, gente? Vamos tirar. Porque o açúcar inflama o nosso corpo inteiro. Para quem não sabe, principalmente o nosso intestino, ele se comunica com o nosso cérebro. Se está tudo inflamado e o açúcar é responsável pela maior parte de inflamação, açúcares e carboidrato, o nosso cérebro não funciona direito. Então, cientificamente, já tem muitos estudos que diz que o alto índice de pessoas com TDAH, com autismo, é tudo por conta de ultraprocessados e açúcar. Então, para quem tem déficit de atenção, TDAH, elimine açúcar. Troca de creme dental. Por quê, gente? Dentro do nosso cérebro, novamente falando, se você já conhece essa informação, tente acessá-la de uma nova camada. Existe um negocinho chamado de glândula pineal, que é tipo uma pinhazinha. Essa glândula, ela é responsável pela nossa conexão espiritual. Só que o flúor vai calcificando essa glândula, criando tipo uma casquinha. Tem flúor na nossa água, que nós bebemos, mas é em pouca quantidade. Então, inclusive, é indicado filtro de barro. Excelente para quem puder ter. Mas aí já é um outro nível. Mas aqui, a maior quantidade de flúor é no nosso creme dental, que vai calcificando essa glândula e vai desconectando a gente da nossa espiritualidade, dos acessos, da sensibilidade. Vocês vão ver que durante esses 21 dias, vocês vão sonhar muito. Teve pessoas que comprou um creme dental. A minha recomendação para você que quer mudar de vida é manter o creme dental e o sal. Porque, lembra, a base é que a espiritualidade nos guia. E existem dois tipos de espiritualidade, gente. Existe a espiritualidade primária, que é a fonte, que aí você dê o nome que você quiser, Oxalá, Deus, universo, o que fizer sentido para você. E existe a espiritualidade secundária, que são anjos da guarda, caboclos, Exu, os espíritos, para quem é do espiritismo. Então, o que eu costumo dizer, o Espírito Santo, o que eu costumo dizer, a espiritualidade primária é a nossa essência, é com quem nós estamos conectados. Ela vai nos dar um direcionamento. A nossa espiritualidade secundária, anjo da guarda, Exu, caboclo, os espíritos, que vai nos conduzir ali durante... Tem até uma série muito engraçada que eu amo assistir no Netflix, que se chama Ninguém Está Vendo, que é dos anjos. E aí, de repente, você vai levar uma topada, vai levar um choque, alguma coisa, o anjo que você não está vendo vai lá e tira o negócio do meio. É muito engraçadinho, mas tem uma mensagem bem legal. Então, descalcificando essa glândula, nós vamos nos conectar profundamente com a nossa espiritualidade. E a alimentação e hábitos conscientes, que eu vou mandar uma lista para vocês do que vocês vão tirar de alimentação desses 21 dias, como macarrão, pão, tudo que é um monte de carboidrato aí, vamos tirar. Vocês vão substituir, por exemplo, de manhã, no lugar do pão, você vai colocar uma mandioca cozida, você vai colocar uma batata doce, você vai comer ovos fritos ou cozidos. Vamos ajustar isso aí. E lembre-se, como disse o Joel J., se você perde para um pão,
Se você pede para um macarrão, se você pede para um pedaço de bolo, com a batata frita, você vai ganhar de quê? Você vai ganhar de quem? Então, vamos ativar, vamos limpar e ativar essa energia que conforme os dias forem passando desses 21 dias, vocês vão se sentir deusas poderosas, com quilos a menos e, ó, um foguete. Segundo pilar, processo, que é a mente. Nesse pilar, nós vamos reprogramar. Então, nós vamos olhar para os desejos e as fugas que vocês... E isso, deuses também. É que, geralmente, meu público é mais mulher. Mas benditos sois vós entre as mulheres. Então, nesse processo, nós vamos entender os teus desejos e as tuas fugas. Por quê? Uma coisa aqui, gente, está ligada à outra. Quando a gente vai para a linha de constelação, quem tem problema com doce e açúcar é problema com a mãe. Quem tem problema com as comidas salgadas é coisas mal resolvidas com o pai. Não vou entrar nesse mérito aqui, porque isso é um assunto mais profundo de mentoria, mas nós vamos olhar para isso. E como eu falei lá atrás, nós temos 2 pontos de referência para guiar a nossa vida. A espiritualidade primária, que se manifesta aqui e agora, e você só consegue se conectar com ela estando no estado de presença. E nós temos o nosso passado. Se a nossa base de referência para seguir em frente é o nosso passado, nós estamos como Michael Jackson, andando para trás, num óbvio. A gente só prospera e só atinge os nossos objetivos quando o nosso ponto de referência para agir é a nossa espiritualidade, porque ela conhece tudo. O nosso passado nos leva para uma base de comparação. E aí aqui vou trazer para você uma história dizendo de novo, se você acredita, amém. Se você não acredita, encare como metáfora. Adão e Eva. Eles tinham como pilar principal de vida, de direcionamento, a espiritualidade. Só que aí eles comeram o fruto de uma árvore do conhecimento. Todo conhecimento é passado. Conhecimento do bem e do mal. Quando eles comeram isso, eles foram expulsos do paraíso. É a nossa metáfora diariamente quando, para desenhar para vocês, manga com leite faz mal. Alguém comeu e fez mal. Eu tenho esse conhecimento de algo que aconteceu no passado com alguém. Eu não vou comer a manga com leite, porque senão eu vou passar mal e eu posso morrer. Eu dirijo a minha vida por esse conhecimento. Só que a espiritualidade, que sabe que o manga com leite foi um caso isolado, me diz que se eu comer manga com leite, eu vou ativar um superpoder. Eu não ativo esse superpoder porque eu estou guiando a minha vida por um acontecimento de passado que muitas vezes nem foi meu, foi de alguém. Quantos conhecimentos, quantas crenças você está tendo na sua vida com base no que outras pessoas viveram ou que você mesmo viveu, mas que fez parte daquele momento? Aí você é expulso da espiritualidade, do que a espiritualidade está te entregando, que vai te levar para o paraíso. Então, nós vamos olhar para isso. E, através disso, nós vamos curar padrões inconscientes que vocês têm e desapegando com o que não ressoa mais com a pessoa que você quer se tornar, que você colocou aí. E isso vai fazer com que a gente tenha clareza sobre os nossos sabotadores, sobre as nossas crenças. E o terceiro pilar, que é o estado desejado, que é o espiritual,
É através dessa limpeza, desintoxicação e ativação do nosso corpo físico, através de reprogramar nossa mente, vai acontecer a reconexão ou conexão com a nossa espiritualidade. E por que que eu digo conexão e reconexão? Porque talvez em algum momento da vida vocês já se sentiram muito conectados com a espiritualidade. Então vocês vão se reconectar. Mas existem pessoas que, pasmem, nessa altura da vida, o que tiveram não foi uma conexão espiritual. Foi um experimento com processos físicos em ambientes. Nunca tiveram, de fato, uma experiência espiritual, uma conexão. E por isso eu falo conexão e não reconexão. E a gente vai fazer isso através da descalcificação da glândula pineal, frequência vibracional da Terra, do planeta, vocês vão ter conhecimento disso aqui. Nós teremos uma aula sobre o que é sonho, o que é regressão e o que é projeção astral. Então, muita gente tem projeção astral, tem sensibilidade, não sabe, acha que é sonho. Vocês vão aprender como decodificar os sonhos, as projeções astrais e as regressões que vocês têm enquanto dormem, através de uma elevação da consciência. Esse será o nosso processo durante esses 21 dias. Então, teremos 6 aulas, que eu já passei as datas para vocês, o horário será sempre o mesmo. Como eu falei, gente, essa aula é chatinha, porque eu estou passando para vocês o que vai acontecer nos 21 dias. Então, é muita informação assim mesmo, viu? Checklist prático das mudanças, eu vou mandar no grupo após finalizar aqui. Nós escutaremos apenas a playlist que eu mandei para vocês, a não ser que vocês trabalhem em um salão, em algum ambiente que tenha a própria playlist, mas no ônibus, no carro, é só aquela playlist, porque ela já faz parte da programação, reprogramação mental. Mandei o vídeo para vocês. Iremos assistir filmes e documentários para eu desenhar para vocês essa matrix que nós estamos. E um canal de acompanhamento que é o nosso grupo. Qualquer dificuldade, qualquer dúvida, vamos compartilhar no grupo. E as conquistas também. Acho muito importante, hein? Para motivar a galera aí que, de repente... E o processo de cada um é diferente, tá, gente? Tem gente que já vai conseguir coisas na primeira semana, nos primeiros 3 dias, tem gente que vai conseguir lá para o 10º dia, mas não desista. O que você precisa para começar amanhã? Está com os ingredientes do shot matinal, trocar o sal tradicional pelo sal integral de Mossoró, eliminar açúcar processados, trocar o seu creme dental e importante que vocês tenham um caderno. Esse caderno, para você colocar como você se sente durante o passar dos dias. Como você se sente fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Por quê? Porque é através disso que você vai conseguir mensurar como você entrou nesse desafio, como foi o teu processo e como foi o teu resultado final. E, não menos importante, 2 perguntas aqui, para que você mentalize. Por que você está aqui? O que você deseja transformar? E aí, aqui, eu queria em uma palavra ou uma frase bem curta, sem contar a história, por conta do tempo, nós temos 30 minutos ainda pela frente. Eu queria que cada um desmutasse, um por vez, e dissesse por que que está aqui, o que veio transformar. Vai, Sara.
Eu quero destravar, desbloquear a minha identidade definitivamente e colocar a voz ao mundo. É isso. Muito bom. Bora, Silvia. Você que está aqui na minha frente, na minha telinha. Bom, eu quero aprender a falar não, quando eu tiver que falar não, que eu sou muito cordata, assim, eu aceito muita coisa que talvez eu não devesse aceitar, então eu pretendo me reconstruir nessa parte, né? Eu sou muito ativa, assim, profissionalmente, mas eu quero ser mais justa perante a minha família, eu quero ser um pouco mais incisiva. Perfeito. Muito bom. Dani? Eu quero me posicionar melhor e fazer as outras coisinhas que você já sabe. Muito bom. Me desenvolver melhor na alimentação, no treino, dar o pontapé inicial. Show. Laís? Eu quero me conectar melhor com a minha espiritualidade, né, entender melhor isso, que são muitos episódios que me ocorrem na vida, e atingir uma performance maior na disciplina, conseguir cumprir horários, enfim, atividades físicas, sou meio indisciplinada. Muito bom. Vai conseguir. Já está aqui, já deu o primeiro passo. Bora lá, próxima pessoa. É que eu não consigo ver todo mundo na tela. Vai, Ana. Na verdade, eu quero a reconexão com a espiritualidade, né? Que eu dei uma afastada. E também me auxiliar na parte física, né? De ter mais disciplina no treinamento, na alimentação, todas essas coisas, que eu sei que estão totalmente interligados, né? Show. Muito bom. Está no lugar certo. Bora lá, próxima pessoa. Quero ser mais produtivo, reorganizar. Muito bom. Bora, mais alguém quer falar? Bora, Valéria. Quero fazer uma construção de uma mulher que eu sei que existe dentro de mim, porém eu sempre tive medo de mostrar para o mundo. Quero fazer uma construção espiritual, uma construção profissional, financeira. Eu quero uma junção de milhões de coisas. Ah, então a tríade é aqui mesmo. Quem for falando, baixa a mão aí. Quero restaurar minha saúde, transformar. Quero voar. Muito bom. Alguém mais quer falar? Bora, Joyce. Eu gostaria de desintoxicar e dar o pontapé inicial já para começar o ano, e gostaria de mais equilíbrio na minha vida emocional. Eu gostaria de ser menos, para fazer um resumo, menos reativa. Muito bom. Incrível. Desacelerar a mente. Bora lá, dona Ingrid. Estou em busca do meu propósito. Quero me libertar das crenças limitantes. Muito importante isso que você falou, Priscila. E já quero dar uma desmistificada nessa questão de crenças limitantes. Gente, toda crença quero ter de volta à minha disposição. Muito bom. Toda crença, ela é potencializadora e limitante ao mesmo tempo. Veja só, quem tiver com o link ligado aí, desligue, please. Acho que é a Isabel, a Elis. Olha, se eu acredito em Jesus, é uma crença possibilitadora. Se eu acredito em Jesus, entre aspas, geralmente, né, eu não vou acreditar em Buda. Então, ela está me possibilitando por um lado e me impossibilitando por outro.
E isso serve para todas as coisas. Então, toda crença é possibilitadora e limitadora. A grande questão é aquilo que eu falei no início para vocês. Onde essas crenças que nós temos hoje estão nos levando? Por quê? Uma crença que possibilitou uma época, e é esse o problema, a crença possibilitou numa fase. Só que já chegou numa fase que você evoluiu. E aí, como você evoluiu, aquela crença está incompatível com a tua atualidade. Só que você quer manter. E aí é onde a nossa vida bloqueia. Por quê? Chegou o momento que a vida está pedindo de nós um avanço. E aí? Vou dar um exemplo meu. Eu sempre tive projeções astrais e eu tinha regressão. Na época, eu não dava esse nome. A minha esposa sempre acreditou em outras vidas, acreditou em coisas que o meu lado religioso, vindo de uma família evangélica, demonizava, só que eu não tinha explicação para as coisas que aconteciam comigo dormindo. E essas linhas religiosas tinham explicação. A vida estava pedindo para eu atualizar uma crença, mas eu não queria. E eu sofria. Com 19 anos, eu quase fiquei louca de experiências que eu tinha de projeção astral e regressão. E eu me mantive nessa crença por muito tempo. Até que chegou um momento que eu fui chamada a evoluir. Só que, olha só, o nosso sistema SARA, que eu falei para vocês, sistema reticular, sistema ativador reticular ascendente, ele funciona do seguinte: quando você tem uma vivência e ele foi programado para te proteger num nível básico de pirâmide, sobrevivência e segurança, ele toma aquilo como verdade. A partir da experiência que você teve e ele tomou aquilo como verdade, ele só vai te mostrar no teu mapa de mundo coisas que reforcem isso que você viveu. Quer um exemplo? Fogo queima, não queima? Vai no meu Instagram e vê foto minha passando em esteira de fogo, com brasa e fogo. Uma esteira de 3 metros. Para o meu sistema de sobrevivência, fogo queima, eu não posso chegar perto. Uma atividade de alto impacto, que é o que nós vamos viver aqui, não de andar no fogo, nem no vidro, nem se jogar da escada, mas em um nível e uma camada diferente. Quando o meu cérebro passa por uma atividade de alto impacto, esse sistema ativador reticular ascendente que está aqui para me proteger, entende que eu sou capaz de ir além. Quando ele entende isso, ele tira uma película e eu começo a enxergar um mundo novo. Porque o mundo não é do jeito que eu acredito que é. Na verdade, ele é do jeito que eu acredito que é. Se eu acredito que o mundo está indo de mal a pior, eu só vou ver e só vai acontecer coisas na minha vida que vai reforçar isso. Se eu acredito que o mundo é belo, só vai acontecer e aparecer coisas na minha frente para reforçar isso. Só que quando a gente descalcifica a glândula pineal, que nos faz aumentar o acesso à espiritualidade, o sistema SARA começa a dar uma perdida de força. Então, é importante reforçar isso para vocês. E agora,
bem rápido, que eu quero ser bem pontual com vocês, finalizar às 22 horas. Essa nossa aula 1, eu quero dizer, o que eu já falei, que o nosso corpo é um campo elétrico, então tem energia percorrendo. Por isso que quando a gente bate o dedinho ou o cotovelo em algum lugar, a gente toma um choque. Ai, ai, além da dor, a gente toma um choque. E o nosso corpo é um instrumento de canalização energética. Então, nós temos uma aula aqui onde eu vou falar dos nossos 7 corpos. Nós temos o corpo físico, o corpo emocional, corpo energético, corpo mental inferior, o mental superior, corpo intuitivo e o corpo átmico. Nós temos esses 7 corpos em um só. Só que a gente só pensa nesse um, que é isso aqui, que a gente consegue ver e pegar. A gente não vê o emocional como corpo e energia. Gente, se você não entende a parte mais holística, espiritualizada, vai para a parte científica. A ciência já mostra, eu vou mandar vídeo para vocês, das nossas sinapses neurais. São, aqui, ó, energia conectando uma a outra, transferindo informação através de sinais elétricos. E aqui é importante você entender que, às vezes, você acha que está com mal-olhado, que está com imposto, que está com espírito ruim e está te sugando, está deixando teu corpo pesado. Não. Às vezes, essa densidade não é espiritual. É a comida que você come, é o creme dental que você usa, é o sal que você usa. São os itens que tá deixando o teu corpo denso. Não é encosto, tá? E aí o corpo filtra. Outra coisa, o coração tem um campo eletromagnético 5 vezes maior e mais forte do que o teu cérebro. E já estou adiantando pedaços de outra aula. Sobre todas as coisas que deves guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Isso é um versículo bíblico que eu amo, e eu não sei se eu falei para vocês, mas eu vou falar muito de Bíblia no decorrer desses 21 dias na nossa aula. Na Bíblia também está escrito que o nosso coração ele é enganoso. Só que aqui está dizendo que o coração é que guarda a fonte da vida. Por que isso? Porque nós temos 2 corações. O coração que é enganoso, o nosso segundo coração, é isso aqui, ó. Lembra que eu falei para vocês há um pouco tempo atrás que passado é conhecimento e que se a gente basear a nossa vida por comparação de como foi o nosso passado, a nossa vida vai dar ruim? Às vezes você tem um relacionamento um pouquinho melhor do que foi o anterior. E você se contenta porque está um pouquinho melhor do que foi o anterior. Só que, e se você não comparar? Você vai aceitar aquele relacionamento do jeito que está, da forma que está? Só que a espiritualidade, ela se comunica com a gente através de intuição. E a intuição a gente sente aqui, ó. Um exemplo, você faz sempre um caminho, um trajeto. Do nada você sente uma coisa aqui, para não ir. Imediatamente o teu cérebro já racionaliza. Não, mas eu sempre vou por aqui, é o caminho mais curto e é o caminho mais seguro, porque nunca aconteceu nada. Então, você sente primeiro aqui, depois você racionaliza. Qual que é a nossa projeção? Sempre ir pelo que a gente está racionalizando e não pelo que a gente está sentindo. Então, às vezes, a gente sente que vai dar ruim e continua porque você está racionalizando. Só que a espiritualidade se comunica com você através do teu coração, que é quem guarda a fonte da vida. Esse coração que é enganoso é os teus pensamentos. Lembra da história da manga com leite. Manga com leite faz mal, não vou tomar, senão eu vou morrer. Opa, mas a espiritualidade quer que eu tome manga com leite
para eu ativar meu superpoder. As emoções interferem diretamente na nossa vibração. Então, por isso, essa reprogramação olhando para o nosso sentimento. Gente, sentimento é diferente de emoção. A raiva e o amor têm o mesmo disparo elétrico para o nosso corpo. O que muda? O que a gente está visualizando. Se o que eu estou visualizando é uma cena de amor, eu vou dar o significado de amor. O disparo elétrico é o mesmo. Se eu estou olhando uma situação que está me gerando raiva, o significado que eu estou dando é o que vai determinar o que vai expandir aqui. Então, por isso, importante mexer nessas crenças e olhar para as crenças. Aí aqui outro versículo. Quem pode entender o coração humano? Não há nada que engane tanto como ele. Sinceramente, o que vocês acham que enganam mais a gente? O que a gente sente aqui como intuição, sem racionalizar a intuição, tá? É o exemplo que eu dei. Porque o sentimento é quando você dá o significado. Então, o significado que eu dou vai guiar a minha vida. Esse segundo coração aqui, ó. E aí, as células humanas se comunicam por sinais elétricos. Eita, já estou ansiosa pela aula da mentoria Identidade de Poder, onde a professora do dia 22/2 vai falar sobre as células, sobre o oxigênio, né, Sara? Então, o que você come, o que você sente, o que você pensa, altera essa corrente que está no teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Mas, se o teu olho, a percepção, for ruim, todo o teu corpo vai ser treva, vai ser densidade. E aí, aqui, como eu falei para vocês, o coração de onde provém a fonte da vida tem um campo muito maior do que o do teu cérebro. Porque é daqui que vem o direcionamento para onde você tem que seguir. Gente, eu já fiz várias coisas com isso aqui apertado, angustiado, porque o meu cérebro falou para eu fazer, porque o meu cérebro fez cálculo de 1 mais 1 é igual a 2 e vai dar certo, e eu me ferrei. E entenda, quando isso aqui manda você fazer uma coisa e dá ruim, o que deu ruim, na verdade, é o teu julgamento. Mas era para aquilo acontecer. E você pode ter certeza e avaliar que sempre quando uma coisa deu ruim, o que desenrolou depois daquilo foi bom. Então, esse campo aqui, ó, tá tudo ligado com a Sara, com o nosso sistema Sara. Nós vamos reprogramar ele, dar um choquinho para que a gente atraia, através disso aqui que a gente vai sentir do nosso poder, o caminho para a gente fazer atualização, limpeza emocional. O corpo possui um campo mensurável, campo bioelétrico, visível em... Isso aqui eu coloquei para os céticos, tá? Você que vai fazer o exame do coração é medido pela energia. Você que vai fazer lá a tomografia é medido pelos sinais elétricos. Ou seja, não tem como. Não só a parte espiritual, holística, mística, traz essa questão da energia do nosso corpo, quanto a parte científica. Vários equipamentos são feitos para medir a parte elétrica do nosso corpo. Então, para você que não acredita em energia, por isso que eu coloquei aqui o eletroencefalograma, o eletrocardiograma, que é eletro. Então, para você que não acredita em energia, passe a acreditar agora, em nome de Jesus,
em nome de Buda, em nome de Oxalá, em nome de quem você quiser. Porque se você não acreditar nisso, você vai ter uma dificuldade no nosso desafio de 21 dias, porque nós vamos falar muito de energia. E aí, essa questão da comida, da bebida, das palavras e das crenças impacta diretamente o nosso corpo, o nosso estado. Sal integral de Mossoró, já expliquei para vocês o porquê trocar o sal, por conta dos minerais que são condutores de energia do nosso corpo, e é energia a mais de 1000. Creme dental, também já falei, que é por conta do flúor, que prejudica, que cria uma casca na nossa glândula pineal, que é responsável pela nossa espiritualidade. E aqui trago de novo o versículo: se os teus olhos são como uma luz para o corpo, quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Bora mudar essa visão aí? E por que tirar o açúcar, farinhas e refinados? Já falei, porque inflama o intestino se comunica com o nosso cérebro, e o nosso cérebro é um pilar importantíssimo que processa a informação que a espiritualidade está nos entregando. O porquê do shot matinal quando acordar? Porque o corpo está em estado de limpeza e regeneração celular, chamado de jejum fisiológico. E talvez venha um especialista dar uma aula aqui sobre a importância do jejum. E aí, nesse momento, a parte digestiva está limpa e está mais receptiva para tudo que a gente consome. Então, o shot que a gente toma vai direto para as células com maior absorção. Você não falou do álcool. Muito importante, Angélica. Maravilhosa. Durante os 21 dias, 0 álcool. E nem cerveja, 0 álcool, porque fora o álcool ainda tem o trigo da cerveja. Então, 0 álcool mesmo. E aí, tomar esse shot em jejum dá um comando para o nosso corpo, para ele acordar, para ele despertar. Não com todo mundo, mas com 80% das pessoas que participam do desafio, depois que toma o shot, a pessoa ativa o poder do Super Saiyajin, Highlander. Sai, olha, a milhão, principalmente por conta da pimenta preta e do gengibre, que ativa o fogo. Nesse calor, ó, é uma prática simples, mas que manda uma mensagem energética e biológica para o nosso corpo muito poderosa, tá? Peço que vocês façam mesmo. E outra coisa, todo mundo tomando shot de manhã vai mandar fotinho no grupo. E se fizer um shot e jogar na pia e não tomar, fica tranquilo que você não está me enganando e nem enganando o grupo. Você está se enganando, tá? Mas tem gente que ama tanto shot que toma de canudinho. Não sei como. E aí o fechamento, a nossa expansão espiritual. O corpo em baixa vibração não sustenta a conexão espiritual. Então, se você estiver fazendo alguns movimentos para a conexão espiritual, mas o teu corpo estiver inflamado, porque você vai manter o pão, a batata frita, o macarrão, uma coisa não vai estar compatível com a outra, você não vai conseguir sustentar o processo. Cuidar do corpo, por mais que pessoas digam que pode ser só estética ou pode ser vaidade, na verdade, cuidar do corpo é um ato de espiritualidade, eu diria para você, muito mais poderoso do que você frequentar templos religiosos. Se você viver frequentando terreiro, igreja, missa, não sei como que falo com a parte dos espíritas, não importa quantas vezes na semana você vá e não importa a frequência que você vai. Se você não desinflama o teu corpo, você está só hipnotizado.
e feliz porque você está sentindo um arrepio, que é uma resposta fisiológica do teu corpo, mas não é a presença do Espírito Santo. Porque eu posso te garantir que para você que vai na igreja, ou para você que vai no terreiro ou em algum lugar, nem sempre o arrepio ou as coisas que você sente é a presença de uma espiritualidade. Às vezes é só uma resposta fisiológica que o teu corpo está dando para um sinal elétrico. Principalmente com o jogo de luzes, principalmente com o nível da voz que a pessoa está falando, porque eu te garanto, por experiência, que quando você recebe uma presença poderosa do Espírito Santo, de alguma entidade, seja lá do que for a tua religião, você realmente tem transformação. Se você não está conseguindo transformar, se você não está conseguindo ter domínio sobre o teu corpo, sobre o que você assiste, sobre o que você come, sobre o que você ingere, você está só se arrepiando por conta do ar-condicionado, do ventilador, ou qualquer coisa que seja, tá? E estou brincando aqui, mas eu estou falando muito sério, tá? E aí, quando o corpo se limpa, esse campo eletromagnético, ele expande. E você vira luz, e você ativa o magnetismo, que você nem sabe o porquê que as pessoas estão vindo atrás de você, estão se conectando com você, mas porque você está limpando, tá? E aqui uma referência bíblica alternativa para você que não olha para o teu corpo como você deveria olhar. Tem aqui: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo aqui, gente, pode ser o Espírito, para quem é da religião de matriz africana, o Espírito aí que você considera que é santo. E já vou logo dizendo que eu sou universalista e eu acredito em todas as religiões. Então, nada aqui marcação ou pegando no pé de alguma religião específica, tá, gente? Eu acredito em todas as religiões, eu acredito que a verdade está fragmentada. Cada uma traz um pouquinho de verdade. Nenhuma é verdade absoluta, ok? Para a gente já ir caminhando para o fim, regras de ouro do desafio de 21 dias. Primeiro, confie no processo, mesmo que você não veja um resultado de imediato. Outra coisa, não importa se o teu problema é emocional, relacional, financeiro ou saúde física. No processo, a gente vai cair muitas vezes para poder levantar com constância. Eu estou há uns 8 anos tentando academia. Vou 6 meses, paro. Vou 3 meses, paro. Tentei com personal, fiquei. Depois que eu finalizei, achando que já estava boa, não rolou. Nesse último ano de 2025, depois de acertos e erros, queda e levanta, eu consegui ir o ano inteiro. E o dia que eu não fui, eu falava, meu Deus, no dia seguinte eu ia com tudo. Graças a esse desafio de 21 dias, que antes de ir para o público, primeiro começou na minha vida. Então, não desanime, seja qual for o teu problema, segura na mão de Deus e vai. Brincadeira. Seja qual for, você vai cair e não se sinta frustrado e frustrada. E isso não é um filtro para você comer bolo, nem açúcar, tá bom? É só uma consciência. Segundo, evite distrações, exageros e conteúdos densos. Coisas que você vai assistir fora dos filmes e dos documentários que eu vou passar. Se você for assistir algo fora do que eu passar, assista coisas na mesma linha. Nunca fuja para um massacre da Serra Elétrica, jogos mortais, nada disso. E outra coisa, registre os seus insights, as suas percepções. O que você sentiu,
o que você sonhou e o que você percebeu no teu corpo. Ah, eu percebi que eu estou muito assim, ó. Ah, eu percebi que a minha coluna doeu. Eu percebi que minha garganta começou a arranhar. Tudo isso registra. Quarto, não compartilhe insights com quem vai zombar de você. Porque você vai estar num processo de alinhar a tua energia e firmar a tua energia. Se você falar para alguém que de repente vai zombar de você, pode ser que essa pessoa mande um sinal elétrico para você que vai te desestruturar e te desmotive. Então, é importante que durante esses 21 dias, compartilhe tudo que você quiser compartilhar no nosso grupo. De dificuldade, de acerto, de erro, não importa. Você está num lugar seguro. E o último, este é um compromisso com você mesmo. Se leve a sério. Não jogue o shot depois de mandar a foto, tome. Assista os filmes, os documentários. Compartilhe o que você vai achando no grupo. Durante os 21 dias, só escute a playlist. Porque, por mais que a melodia não seja do seu agrado, preste atenção na letra. Se a letra não está conectando com você, preste atenção na melodia. Outra coisa, preste atenção no que você está sentindo, ouvindo aquelas músicas. Teve gente que já me mandou relato, que está a primeira vez no desafio, que já chorou com uma música específica. Me mandaram foto. E eu fiquei muito feliz, porque a música pode te potencializar ou pode te enfiar para baixo. Ok? Últimos 2 slides. Vou atrasar 5 minutinhos, mas eu preciso falar isso aqui, que é o corpo de dor. Nós temos um inimigo interno, um inimigo real, muito real, gente. Vou te explicar rapidamente. Você teve uma vivência negativa na infância, ou você teve várias. Cada registro negativo, o teu cérebro disparou uma energia para o teu corpo, uma energia ruim. Essa energia ruim, ela foi ficando acumulada em blocos no teu corpo. Essa energia ruim, ela tomou vida própria. Então, sabe aquela pessoa que, às vezes, tem o prazer de te cutucar? A te ver brava, irritada, alguma coisa assim? Não é a pessoa em essência. É esse acúmulo de energia ruim que ganhou vida própria. E ele se alimenta, essa energia ruim se alimenta de mais energia ruim. Então, precisa que a energia ruim de outra pessoa ative para dela se alimentar. E aí a tua, que pode estar dormindo, quando ativa, também precisa se alimentar. E aí fica assim, ó, um contra o outro, alimentando não a tua essência, alimentando esse corpo de dor, que é esse acúmulo de energia. Esse corpo de dor, às vezes, vão começar a acontecer coisas boas na tua vida e você vai sentir tristeza. E você vai sentir uma sensação de morte e você vai sentir uma sensação de pânico. Ué, mas é uma coisa boa que está acontecendo. Por quê? Essa energia negativa tá ali. E aí tá entrando coisa boa, energia boa no teu corpo. Automaticamente, essa energia negativa, ela vai começar a diminuir e ela tem vida própria. E aí o pensamento dessa energia negativa é, eu vou morrer. E aí, por isso, você sente tristeza, angústia e pânico. Não é você em si, em essência. É esse acúmulo de energia. E esse acúmulo de energia vai começar a atacar o teu corpo. Então, pode te dar uma dor de ouvido, uma dor de cabeça, uma garganta inflamada. Ele pode te atacar de diversas maneiras. Então, é importante que vocês tenham essa clareza para que, se vocês sentirem isso no meio desses
21 dias, vocês não desistam achando que vocês estão indo pelo caminho errado ou que o shot não está fazendo bem, que o creme dental não está fazendo bem. Por quê? Porque, na verdade, é essa energia negativa agindo contra. Ó, eu, sempre quando eu ia viajar, fazer alguma coisa que a minha família de origem não teve condições, e eu passei a ter essas condições, o meu programa de corpo físico não estava para viver aquilo. Quando eu ia viajar, pegar um avião, viver uma experiência legal, eu sentia que eu ia morrer. E aí o meu cérebro já começava a processar que o avião ia cair, que ia cair no meio do mar, que ia cair na floresta, ou que, se fosse de carro, ia acontecer um acidente. Começava a me dar pânico. Síndrome do pânico. Era o corpo de dor reagindo. E quando ele começa a reagir, ele começa a trazer pensamentos e sensações. Mas não é você. E ao longo das aulas, você vai aprender muito mais sobre ele. E para finalizar, uma frase de ativação poderosa que eu ouvi de José Roberto Marques, mas não é dele, se eu não me engano é de Bert Helling, que é: enquanto mais eu me conheço, enquanto mais você conhece sobre o teu corpo, sobre as tuas crenças, sobre a tua mente, sobre a tua espiritualidade, mais você se cura. E enquanto mais você se cura, mais você se potencializa. Enquanto mais eu me conheço, mais eu me curo e mais eu me potencializo. Essa é a nossa frase do desafio de 21 dias. Se conheça para se curar, para se potencializar. Eu quero que vocês saiam desse desafio irreconhecíveis. Vai ser muito poderoso. E agora eu quero ouvir quem queira falar sobre como foi esse primeiro dia de aula. O porquê valeu a pena, se vocês tiveram algum insight poderoso. E aí pode falar, levanta a mão aí, não precisa brigar, um de cada vez, por favor. Vai, Dani. Para variar, né? Mi, para mim está tendo uma percepção completamente diferente. É o terceiro desafio, eu acho, quarto. Tá cortando o teu áudio. Deixa eu Mas é estabelecer muito tua diferente. internet, eu vou ouvir a Silvia, aí depois você volta. E por conta da aula de ontem, né, as duas de ontem, parece que agora Não ouvi. Dá uma pausa aí que teu áudio tá cortando. Deixa a tua internet estabelecer. Eu vou ouvir a Silvia, aí depois eu te escuto. Vai lá, Silvia. Bom, eu achei sensacional, eu gostei muito, superou as minhas expectativas. Eu realmente, é isso que eu preciso, é me conectar, vai, ouvir essa voz do coração. Para mim foi tudo fantástico. Eu vou aproveitar tudo e, na verdade, eu entrei acho que eu não estava nem sabendo muito bem o que eu queria, mas agora eu já sei. No decorrer da aula, eu fui mapeando e fui vendo que era muito mais. O que eu queria é muito maior do que o meu propósito inicial. Então, eu agradeço muito, eu adorei. Obrigada. Gratidão pela confiança. E eu quero te dizer, Silvia, que assim, existem alguns problemas, alguns desafios. Problema não. Quando a gente fala que é problema, a gente bloqueia, a gente paralisa. Quando a gente fala que é desafio, o nosso corpo reage. Então, alguns desafios que a gente enfrenta é igual a febre, não é a causa. Então, a gente não pode olhar para aquele desafio primeiro. A gente tem que olhar para alguma coisa que vem antes.
E aí, quando a gente olha para essa coisa que vem antes e resolve, esse problema, esse desafio, por consequência, ele vai se resolver. Então, como eu falei aqui, a gente só tem um problema, que é a desconexão. Quando a gente se conecta ou se reconecta, todas as outras coisas começam a desenrolar. A desenrolar e a fluir. Exato. Tá Obrigada. bom? Obrigada, Michele. Eu que agradeço. Sara, não, Dani, estabeleceu sua internet agora? Acho que sim, Mi. Vai lá, habla. Ela tá indo. Eu não sei nem quantos desafios eu já participei, mas agora eu acho que teve uma percepção completamente diferente, como você falou no início, vir sempre com o copo vazio. Por mais que eu já saiba tudo que vai acontecer, a percepção está sendo outra. Eu não sei se por conta da aula de ontem, as 2 aulas de ontem, ou por conta de todo o processo, mas para mim já está sendo... Do me preparar para a aula já foi diferente. Então, para mim, novamente, vai ser um desafio novo, com um olhar novo. Muito bom. Quero ver você, ó, com aquele shape, hein, no final desse desafio. Vai, Sara. No final do ano pode ser. Tudo é possível. A cada aula é como se fosse tudo novo, tudo de novo. Como o cérebro aprende por repetição também, né? Então, eu estou sempre aprendendo. Gratidão, amiga. Arrasou. Bora lá. Quem mais? Quem mais está com uma vontade incontrolável de falar? Ninguém? Então é isso, meu povo. Opa, vai lá, Caio Machado, Rocha. Nossa, eu, como um bom executor que estou em processo de cura, eu coloquei aqui que eu quero trabalhar minha produtividade, meu sono e algumas emoções que estão desreguladas. Então, durante a aula, enquanto você falava, foi vindo muitos gatilhos que eu tenho que desregula essas minhas emoções, que, consequentemente, atrapalha meu sono e, consequentemente, a minha rotina não está como eu quero. Então, eu vi que tudo estava ligado com esses gatilhos e, durante a aula, eu tomei muitas decisões e limpei tudo do meu campo visual, tudo que me dá esses gatilhos que eu achei que eu ia levar meses para frente para fazer, eu fui honrando aqui, respirando, tomando consciência, limpando, e só assim que eu vou alcançar o resultado do desafio, que é me sentir mais forte emocionalmente e com a minha rotina produtiva, sem esses gatilhos que bloqueiam as minhas emoções e desregularizam as minhas emoções agora. Perfeito. Muito bom. Parabéns por essa tomada de consciência. E que se inicie o desafio. Mais alguém está com uma vontade incontrolável de falar? Ó, já vamos vencer a vergonha, a timidez. Sempre quando eu estava colocando o povo para falar aqui, teve gente que saiu da chamada, de tanto medo de falar. Já põe aí como objetivo do desafio de 21 dias. Ser sem vergonha. No bom sentido. Ser cara de pau. Ok, gente. Então, vou mandar agora o passo a passo para vocês, a quantidade dos ingredientes que vocês têm que usar, que se inicie o nosso desafio, que eu tenho certeza que vai ser extraordinário. Bom descanso para vocês e até quarta-feira. Beijo!